E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Linha de Base. E hoje nós vamos falar sobre a dominância de Carlos Alcaraz no circuito. Bom, esse ano ele segue invicto, ganhou o Australian Open e está nas semifinais de Doha, do ATP 500 de Doha, tá certo? E vamos falar um pouquinho. Eu tô gravando isso aqui, esse vídeo às 11h40 do dia 20 de fevereiro, antes da partida do Alcaraz com o Rublev, então vamos ver o que, é que nos aguarda, mas eu acho que minhas fichas estão no Alcaraz, no Carlitos. Mas, bom, vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar também sobre o Sinner, que perdeu ontem para o Mensik, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E, bom, o Alcaraz, ele vem demonstrando um nível de tênis muito alto, tá? Eu acho que a gente não consegue encontrar um nome para batê-lo esse ano. E aí muita gente vai falar, pô, João, eu acho que o Sinner é esse nome. O Sinner que bateu ele ano passado, então, nesses últimos 2 anos, eles que vêm dominando, né, os grandes lãs, só eles ganharam. E tudo bem, eu acho que é um argumento totalmente justo, mas eu quero dizer que esse ano, eu acho que o Alcaraz realmente chegou para fazer mais feitos, né? Para ele realmente alcançar grandes feitos na sua carreira, no seu ano. Ele completou o Career Slam, né? Foi o Career Slam ou foi o Calendar Slam? Foi o Calendar Slam, né? Se eu não me engano. Foi o Career Slam, isso. O Calendar Slam é quando você ganha todos em um ano só. Ele concluiu, ele ganhou todos os Grand Slams, e isso é um feito muito incrível, porque na idade dele, eu lembro que a gente falou no outro vídeo, o Nadal tinha dois Grand Slams, o Federer tinha um, o Djokovic tinha um. Então, a gente já vê uma diferença aí, ele tem sete. E ele, inclusive, ganhou os quatro Grand Slams. Ele ganhou o US Open, ele ganhou o Roland Garros, ele ganhou o Wimbledon, ele ganhou a Australian Open. Então, o Alcaraz, ele vem realmente diferenciando muito. E a gente já chegou naquela fase de quando algum jovem jogador faz alguma coisa, ele é o mais novo desde Alcaraz. Porque teve um jogador de 16 anos que venceu um título de ITF e já tinha lá nos dados. Ele é o mais novo desde Alcaraz. Então a gente já está nessa fase, nessa era do Alcaraz, e eu acho sensacional, porque, obviamente, o que o Alcaraz tem feito é muito incrível. A gente não pode negar isso. O que o Alcaraz tem feito é muito incrível. Ele tem se posicionado de uma certa maneira como um ídolo mesmo. Ele não tem ele não se envolve em polêmicas. Eu acho que a polêmica que teve foi a questão do Juanqui Ferreiro, do seu antigo treinador, mas que ele vem mostrando que a ausência do Ferreiro não tá fazendo falta, né? Enquanto o Ferreiro segue lá, deixando de seguir ele, um monte de coisas, coisas que não é uma atitude para um cara de 50 anos, de 40 anos, sei lá, agindo como uma criança, o Alcaraz vem agindo como um cara maduro que está realmente se impondo como um ídolo no circuito. E eu acho que isso é um ótimo exemplo aí para os jovens que estão começando no tênis, para a galera que está começando a acompanhar tênis. A gente vê aí também o João Fonseca como um bom exemplo, que infelizmente perdeu ontem para o Inácio Buzzi, um peruano, que joga bastante. Inclusive, teve um meme que chamavam ele de o Sinner peruano. Ele falou: não, o Sinner é o Buzzi italiano. E achei engraçado demais isso. Mas enfim, o Alcaraz, ele jogou ontem contra o Khachanov e ele perdeu o primeiro set. O Khachanov, o russo, ele jogou assim um nível de tênis absurdo, meu amigo, absurdo. Eu acho que quando você joga o melhor tênis da sua vida, você tem a chance de você ganhar de um Carlos Alcaraz. E foi o que aconteceu, ainda mais com ele sacando absurdamente bem o Khachanov, mas foi no tie-break, tá? Foi no tie-break, foi complicado, viu? Foi complicado, não foi fácil não. Só que no segundo set, ele chegou e elevou o nível, o Alcaraz. Ele elevou o nível, ele cresceu o jogo e ele mostrou que ele é número um por um motivo, né? Porque ele é bom pra cacete, velho. Ele é muito bom. Ele elevou o nível e ganhou também o terceiro set, ganhando de virada. Inclusive, falam, né, na entrevista, você evitou um terceiro set ontem, mas hoje você não teve como escapar. Ele fala, não, o Caxanova jogou muito bem e tudo mais, né, aquela politicagem toda, mas realmente o Caxanova jogou muito bem. Então, né, o que fazer?
E aí a gente viu os memes, né? A sequência de memes entre é, ele jogando contra quem? Foi contra o Rinderknecht, o Arthur Rinderknecht. Ele fala: Você não se cansa? Pelo amor de Deus, se cansa alguma vez, algum momento, que se cansa. Aí ele jogou contra outro francês. Ele falou: Ó, eu vou chegar para alcançar você e o Sinner. E aí o cara fala: Não, eu vou te esperar. E o Castanal, eu não lembro o que ele falou, mas ele deu risada. Eles estavam conversando, rindo na quadra, no encontro da rede. E achei isso muito bacana. E, enfim, ele chegou e venceu. E vinham algumas polêmicas ali e tudo mais da parte dos fãs do Sinner falando: vamos ensinar como não perder um set pro Caixa 9. Só que logo depois o Sinner foi e perdeu pro Mensik em 2-1. Ele perdeu, o Mensik ganhou por 7-6, 2-6, 6-3. Eu anotei ao contrário aqui como se fosse pro Sinner. O Sinner perdeu 6-7, 6-2, 3-6. E, velho, eu não sei se o Sinner vai conseguir manter o nível de tênis dos últimos 2 anos. Não o nível de tênis, perdão. Eu acho que o nível de dominância. Porque eu acho que essa dominância está vindo por parte do Alcaraz. Eu acho que o Alcaraz continua lá no topo, tá certo? Aqui a gente nem consegue ver, tá muito lá acima. Aí vem o Sinner, um pouco abaixo, e bem abaixo vem os outros jogadores, né? Porque realmente tá um absurdo a diferença de nível físico, técnico de Alcaraz para o resto do circuito, né? Alcaraz e Sinner. Mas ultimamente, vamos lá, o Sinner ele ganhou o, o ATP Finals, beleza, ótimo. Mas aí ele perde para o Djokovic na semifinal do Australian Open. E era uma partida onde ele, em tese, por números e tudo mais, apesar de ser Djokovic, ele tinha a obrigação de ganhar, porque ele é o número 2, o atual número 2, ele estava o atual bicampeão, então toda a pressão estava do lado do Djokovic, que por méritos gigantescos ganhou a partida. Mas aí a gente já viu primeira escapulida ali do Sinner. Aí agora jogou contra o Jakub Mensik e perdeu 2-1. E aí a gente vai e se pergunta, será que ele vai conseguir manter o nível? Será que ele vai cair e viver ali top 5? E top 5 eu digo podendo ser top 2, 3, 4, 5. Mas o número 1 eu acho que já está ocupado por Carlos Alcaraz esse ano. Eu acho que se o Carlitos ele mantiver esse nível, não tem jogador que vá bater ele esse ano. E é assustador o nível que um moleque de 22 anos tá jogando, tá? É assustador. Eu tenho 20 anos, pô. Eu tenho 20 anos. E aí eu fico pensando, caramba, velho. Acho que eu já falei aqui que eu lembro quando eu assisti o Alcaraz jogando contra o Nadal no aniversário de 18 anos no ATP 500 de Barcelona. Ele perdeu, ele tomou uma pancada, acho que tomou um pneu, foi um 6-1. E, velho, hoje ele é o número 1 do mundo com 7 slams, com o Curry Grand Slam, com uma sobra gigantesca. A diferença do Alcaraz pro Sinner, a diferença do Alcaraz pro Sinner é muito grande, pô. Te coloca no top 10, ou é a diferença do Sinner pro top 3. Mas é uma diferença muito grande, é absurdo isso. São mais de 3 mil pontos. E agora o Alcaraz vai para conquistar mais ainda. Eu acho que ele vai favoritíssimo a conquistar o ATP de Doha. E é isso, velho. Absurdo que ele tá jogando, tá certo? A gente tem que aproveitar muito, porque ele falou que não pretende jogar até os 30 e poucos anos. Então, claro, ele é muito novo. Vamos lá, tem mais uma década aí de Alcaraz. Se ele quiser se aposentar cedo, né? Mas eu acho muito bom a gente aproveitar, a gente aprender com ele em quadro, porque o Alcaraz está sendo, velho, é uma aula todo dia. É aula de resiliência, de footwork, de split step, de forehand, backhand, voleio, de saque. Inclusive, tem aquela piada toda que ele tá pagando royalties pro Djokovic
por conta do saque dele. E eu acho isso sensacional. Ele está fazendo algo absurdo, algo único, algo digno de um espanhol sucessor de Rafael Nadal. Então, é isso. Para mim, o Alcaraz, ele está jogando em um altíssimo nível. Vai ser muito difícil bater ele. Eu acho que ele vai ter aí umas 3 derrotas no ano. Se ele continuar esse nível, é bem capaz que seja isso ou menos. Vocês sabem disso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, comenta aí o que é que você achou, o que é que você tem achado da invencibilidade do Alcaraz, que ele vai aí para alcançar, né? Aumentar esse número aí da invencibilidade. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Valeu e tchau.